Então, vamos para a nossa última aula dessa semana de português, né? E aí, gostaram das outras aulas, né? Perceberam tudo que foi falado antes, né? Nós falamos sobre o texto na escola, não é isso? Que é uma crônica. Nós vimos a quantidade de... nós vimos que podemos usar o nosso poder de argumentação para tentar convencer as pessoas, né? Na crônica também é um texto que fala de quê? De assuntos do cotidiano, né? Com poucos personagens, linguagem clara, não é verdade? Então, agora nós vamos falar um pouco mais sobre a questão de linguagem nessa aula, certo? Lembrando que, né, espero que vocês tenham procurado saber o que é um plebiscito, como tem dizendo no texto na escola, né? Espero que vocês saibam também, de acordo com o que foi dado a explicação, o que é argumentação, que no caso é você tentar convencer as pessoas, né, através dos seus argumentos, né, do seu ponto de vista em relação a algum assunto. Só que, como eu disse anteriormente, você precisa saber, né, sobre o assunto para que você possa argumentar. Você não vai argumentar no vazio. Todo argumento ele tem que ter um embasamento. Você tem que conhecer aquele assunto que você está argumentando, certo? Mas vamos primeiro para o nosso slide, depois nós vamos para o nosso livro didático. Vamos lá, nos acompanhem, por favor, pessoal. Ou melhor, me acompanhem, por favor, pessoal. Bom, vamos lá. Bom, vocês sabem, gente, o que é a linguagem formal e a informal? Sabem dizer quando a gente pode usar uma linguagem e quando a gente pode usar outra? Então, vamos juntinhos descobrir agora? Vamos lá. Será que falamos e escrevemos da mesma forma em todas as situações? Hein, gente? Será que com os amigos a gente fala de uma forma, com o nosso professor, né? Se nós encontrarmos com alguém que a gente não conhece, não tem intimidade, a gente fala da mesma forma? No WhatsApp a gente fala da mesma forma, né? Quando a gente vai escrever uma redação para a professora, como é a questão? Qual é a diferença da linguagem falada para a linguagem escrita? Vamos lá? Imagine-se conversando com um amigo. Você usa gestos, faz algumas pausas, provoca aquele suspense e até pode usar algumas gírias da hora, não é mesmo? E naquele bate-papo na internet? Já sei. Quis aproveitar ao máximo aquele momento e resolveu abreviar as palavras, não foi? Sem problemas. Seu amigo compreenderá tudo perfeitamente. Até porque os amigos da gente costumam ter o mesmo ciclo de amizade nosso, a mesma idade, né? Então, as gírias do momento, os modismos do momento, então, pode ser compartilhado, sim, entre os amigos, né? Vamos lá. Agora, irá imaginar que precisa fazer aquela redação que a professora solicitou ou que precisa se comunicar com o diretor de sua escola. É hora de colocar em prática todo o seu conhecimento no que se refere à ortografia das palavras, à construção dos parágrafos, de modo que as ideias se apresentem claras ao leitor. Para que isso aconteça, é preciso escolher cuidadosamente as palavras. Percebeu quanta diferença, né? Vamos lá? Conhecendo um pouquinho sobre o mundo da linguagem formal e informal. Vamos lá, gente. Linguagem informal é aquela presente nas conversas do nosso dia a dia, permitindo que utilizemos daquela infinidade de recursos, né? Linguagem formal, linguagem cotidiana, linguagem do nosso dia a dia ali, com nossos conhecidos, com nossos amigos, com nossa família, não é verdade? Já a linguagem formal, ela é um pouco mais complexa, ela está relacionada ao que chamamos de padrão formal, isto é, aquele estilo que é comum a todos nós. Dizemos que é comum pelo fato de que precisamos conhecê-lo bem e este conhecimento é adquirido de acordo com nossos estudos no que se refere a tudo aquilo que a gramática nos revela por meio das aulas de língua portuguesa e, principalmente, né, com o hábito pela leitura e a prática da escrita, né, gente? Muito bom quando a gente tem o hábito da leitura e a prática também de escrever e de reescrever o texto quando a gente erra. Isso daí nos leva a aumentar o nosso vocabulário, né? A melhorar a nossa letra e a compreensão que nós temos em relação a certos assuntos, né? Vamos lá. Bom, nós agora vamos para o livro didático, né? Para a página 88 e 89, né? Reflexão sobre o uso da língua.
certo? Vamos lá, me acompanhem, por favor, em mais uma última aula de português dessa semana. Vamos lá. Bom, reflexão sobre o uso da língua, página 88 e 89, né? Vamos lá. Bom, como já falamos antes, né? Vamos falar um pouco sobre a questão da variabilidade linguística. Gente, eu não sou daqui, sou de Aracaju. Lá em Aracaju, a gente tem alguns falares que são diferentes dos daqui. Vocês têm alguns hábitos no modo de falar que, assim, como eu estava dizendo, a gente vai falar de variabilidade linguística. Se vai falar de variabilidade linguística, então a língua tem 1000 formas de ser falada, né? Nós temos vários dialetos, né? Cada lugar, né? A nível de Brasil. O Brasil, ele é um país continental. Portanto, a variedade linguística brasileira ela é muito grande, né? Nós não conhecemos todos os modos de falar que existem no Brasil. Não tem como, né? Afinal de contas, nós moramos em Sergipe, né? Não conhecemos pessoas de todos os estados, não sabemos as gírias, as expressões que eles costumam usar, né? Tudo isso está dentro da questão variação linguística, certo? Voltando ao livro didático, vamos lá. Variedade linguística. Observe a maneira como um personagem do texto na escola expõe sua opinião e responda às próximas questões. A senhora vem de calça comprida e a gente aparecemos de qualquer jeito. Você percebeu? E a gente aparecemos. Por quê, né, gente? Vamos lá perceber isso aqui. Letra A. A construção destacada no texto está de acordo com as regras gramaticais. Por quê? E aí, gente, vocês acham que essa construção ela está correta? Né? A gente aparecemos de qualquer jeito? E aí? Letra B. Construções como essa em destaque podem aparecer na fala das pessoas quando elas se comunicam. E aí? Essa é a resposta pessoal, viu? Por que você acha que isso acontece? Né? Já expliquei a questão da variação linguística, né, gente? Então, vamos lá. Linguagem formal e informal. No texto na escola, encontramos palavras e expressões que costumam ser usadas em situações informais de comunicação. Veja. Uniforme é papo furado. Porque isso é muito mais bacana. Ah, cada um na sua. Gente, vocês viram a quantidade de gírias que tem aí só nesse pedacinho? Né? Então, gíria faz parte da linguagem informal, claro. Agora, reflita e responda na página 89. Em sua opinião, os termos em destaque foram empregados adequadamente pelos personagens na sua situação de comunicação. Por quê? O que é que vocês acham? A situação comunicativa deles, né, era informal ou era formal? Foi empregado de maneira correta? As gírias foram empregadas de maneira correta? E aí, vamos ver, né? Letra B. Se você estivesse apresentando um trabalho sobre o uso do uniforme em um seminário organizado por várias escolas, seria adequado dizer uniforme é papo furado? Por quê? Né? Isso aí já é uma outra situação comunicativa, né, gente? Nós falamos aqui as diferentes situações comunicativas, né? Quando você está no meio de colegas de escola, que vocês têm muita intimidade, e no meio de um montão de gente que você não tem tanta intimidade assim, qual é o tipo de linguagem que você pode usar? Essa situação caberia numa situação dessa, né? Isso caberia numa situação dessa? Letra C. Indica situações de comunicação em que você considera adequado empregar a expressão papo furado e justifique. Audiência com o juiz, será? Bate-papo com os amigos. Entrevista no programa de TV destinado ao público jovem. Entrevista de emprego. E aí? Quais dessas, no caso, né? Aqui eu vi que tem mais de uma, né? Quais dessas se enquadram nessa questão, sim, né? Qual é a situação comunicativa que essa gíria cairia bem? Vamos lá. Se você tivesse de reescrever as frases do texto que estão destacadas no quadro do início desta atividade, utilizando a linguagem mais formal, como elas ficariam? Então, vocês vão fazer a reescrita das frases que estão em negrito, certo, gente? Agora, vamos lá para o conceito do livro sobre linguagem formal e informal. De acordo com a situação e a circunstância em que nos encontramos, falamos ou escrevemos de formas diferentes.
Para adequar nossa linguagem à situação de comunicação, devemos considerar aspectos como o assunto que está sendo tratado, o estado emocional de quem se comunica, o grau de intimidade e o tipo de relação entre as pessoas, né? Falante, ouvinte, escritor, leitor, e o lugar em que se encontram, entre outros. Dependendo da situação de comunicação, usamos linguagem formal, presente em situações de maior formalidade, é elaborada e geralmente apresenta conteúdo mais complexo e vocabulário técnico. Nela, a maior preocupação com a norma padrão. Linguagem informal é adequada para a fala imediata e do dia a dia. A linguagem informal é mais simples, espontânea e pode fazer uso de gírias. É bastante usada com familiares e pessoas com quem se acompanham momentos em que não exigem formalidade, né? Vocês viram, mais uma vez, a questão da diferença da linguagem formal e da linguagem informal, né? A questão da situação comunicativa, ela é de bastante relevância, bastante importância, né? Você vai usar a linguagem de acordo com a situação comunicativa que você estiver ali na hora, né? De acordo com o ambiente, com as pessoas que você estiver ali na hora, né? Bom, pessoal, vou deixando vocês por aqui, né? Mais uma vez eu peço que se cuidem, que usem máscara, álcool em gel, se protejam e protejam as pessoas que vocês amam, certo? Bom, então, vou ficar com saudade, né? Até a próxima. Um abraço apertado e um beijo no coração. Tchau, tchau, pessoal.